Latinos do Congresso norte-americano querem mudar leis sobre tradução de documentos para a imigração. O governo anuncia que mais de 7 milhões de imigrantes são elegíveis para se naturalizar nos Estados Unidos. Com o aumento da violência, a cidade de Nova York tem nova onda de ataques nas ruas da cidade. 11 estados estão em alerta para sistema de inverno rigoroso que vai derrubar as temperaturas. E artista brasileiro Romero Brito participa de projeto que fortalece o aprendizado da língua portuguesa no sul da Flórida. Olha, para mim é uma grande responsabilidade, viu? Toda vez que eu estou em frente a uma pessoa jovem, a uma criança. Olá, muito boa noite. Boa noite. A gente abre a edição de hoje falando de um problema que milhares de imigrantes enfrentam aqui no país: a tradução certificada de documentos para o inglês. Esse material é uma exigência do Departamento de Imigração para quem aplica para os vistos, residência permanente ou para a cidadania. O problema é que esse serviço é caro e difícil. A maioria dos imigrantes acaba recorrendo aos legisladores para conseguir essas traduções. Mas os políticos reclamam que esse trabalho deveria ser do USCIS e não dos gabinetes. A repórter Eloá Orazen explica essa história pra gente no Destaque do Dia. Todos os dias, o USCIS julga mais de 26 mil solicitações de imigrantes que vivem nos Estados Unidos, onde 25 milhões de pessoas, ou 9% da população local, têm proficiência limitada em inglês. O departamento deveria oferecer o serviço de tradução dos documentos em outras línguas, mas não é o que acontece. Esse trabalho de ajustar os formulários para outros idiomas recai sobre membros do Congresso, o que tem deixado muitos parlamentares insatisfeitos. O deputado democrata da Califórnia, Robert Garcia, afirma que a sua equipe passa horas garantindo que os constituintes tenham acesso a documentos traduzidos e que isso reduz a produtividade do gabinete e compromete as demais funções do Congresso. Para ele, o Departamento de Cidadania e Imigração deveria traduzir os formulários e amparar os imigrantes em questões como atualização de status, solicitação e processamento de cidadania, entre outros serviços. Além do deputado californiano, outros membros da Convenção Hispânica do Congresso apoiam a ideia. Eles reconhecem que a mudança significaria um enorme desafio administrativo, mas também um passo necessário que poderia ajudar milhares de imigrantes. Para o parlamentar, isso poderia facilitar e incentivar a manutenção da comunidade estrangeira dentro do sistema legal. Já os críticos dizem que a mudança pode onerar ainda mais o sistema federal e provocar mais filas de espera no processo de imigração. Um novo levantamento apontou que cerca de 46 milhões de imigrantes estão vivendo e morando nos Estados Unidos de forma legal. E desse total, quase 7 milhões e meio estão elegíveis para a naturalização. Os dados são do American Immigration Council. 7,4 milhões de imigrantes que já vivem nos Estados Unidos estão aptos a se tornar cidadãos americanos e estão na fila de espera para a naturalização. A Califórnia é o estado que mais tem requerentes nessa situação, 1,9 milhão de pessoas. O Texas aparece em segundo lugar, com quase 790 mil imigrantes. Nova York está em terceiro, com 714 mil, e a Flórida em quarto, com 290 mil imigrantes elegíveis para naturalização. O levantamento aponta ainda que dos 46 milhões de imigrantes que vivem legalmente nos Estados Unidos, 14 milhões e meio de pessoas não atendem aos requisitos para se naturalizar ou possuem o Green Card, mas por algum motivo não passaram no processo de cidadania. Para se naturalizar, o requerente precisa estar com um Green Card há 5 anos. O processo para entrevista, teste e biometria pode variar entre 5 meses e até 1 ano. Desde 2023, o Departamento de Imigração e Cidadania aumentou o número de funcionários para reduzir o tempo de espera e acelerar os processos. As principais línguas faladas entre os imigrantes elegíveis para a naturalização são espanhol, 43,5%, chinês, 4%, hindi, 2,2% e coreano, 1,9%.
Em San Diego, na Califórnia, uma organização comunitária sem fins lucrativos anunciou estar sem financiamento do condado para manter aberto seu centro de acolhimento para imigrantes adultos. Desde outubro do ano passado, o espaço fornecia alimentos, produtos de higiene e dinheiro para transporte dos imigrantes que atravessaram do México para os Estados Unidos e pediram asilo. O centro estava atendendo, neste momento, cerca de 81 mil imigrantes, mas as verbas que chegavam a eles através do governo acabaram na semana passada e eles tiveram que fechar as portas. O condado de San Diego divulgou uma declaração dizendo que não poderia mais fornecer os recursos para manter esse centro funcionando e solicitou a ajuda do estado e também do governo federal. Na mesma nota, o condado disse que enfrenta uma dura e grave crise humanitária na fronteira. As autoridades locais dizem que já gastaram, desde o final do ano passado, cerca de 6 milhões de dólares na acolhida a imigrantes que chegam pela fronteira sul. Agora uma boa notícia para a nossa comunidade, é que foi anunciado pelo xerife do condado de Palm Beach, na Flórida, o encontro de uma brasileira. Pois é, olha, ela estava desaparecida desde o dia 20 de dezembro e foi encontrada por policiais vagando pelas ruas de Miami. Rosimar Melquiades Lopes, de 40 anos, estava desordenada, falando frases desconexas, mas bem de saúde. Segundo a mãe dela, Rosimar sofre de distúrbios psicológicos e toma remédios controlados, mas desde que desapareceu estava sem acesso aos medicamentos. A brasileira foi levada para um hospital e passa bem. A família dela e a filha de 7 anos agradecem o apoio da comunidade nas buscas, que acabaram durando mais de 2 meses. Depois do intervalo, deputado brasileiro Eduardo Bolsonaro participou de evento conservador nos Estados Unidos, ao lado de Trump e Milley. E a gente fala sobre o final de semana decisivo nas primárias republicanas e revela detalhes da nova avaliação sobre o governo Biden. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Tap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Foi. O filho do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro esteve aqui nos Estados Unidos neste final de semana para participar da conferência que reúne a ala política mais conservadora do país em Maryland. O deputado Eduardo Bolsonaro se encontrou com o ex-presidente Donald Trump e com o atual líder da Argentina, Javier Milei, e pediu também uma audiência do Congresso norte-americano. Falando em inglês e diante de toda a direita americana ultraconservadora, Eduardo Bolsonaro discursou entusiasmado por 5 minutos. Sob a narrativa de proteger a democracia no Brasil, ele disse que seu pai estava sendo perseguido politicamente. Acusou o judiciário, o atual governo e também a imprensa de comandarem o suposto esquema. E pediu uma audiência com o Congresso norte-americano para expor o que chamou de tirania. Eduardo Bolsonaro discursou depois do ex-presidente Donald Trump e antes do líder da Argentina, Javier Milei, na CEPAC, Conferência de Ação Política dos Conservadores. No domingo, um dia depois do discurso de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, um ato pró-Bolsonaro foi realizado em várias cidades do mundo. Em São Paulo, no Brasil, centenas de milhares de pessoas lotaram a Avenida Paulista. O ex-presidente Jair Bolsonaro é investigado pela Polícia Federal e pelo STF por envolvimento na invasão da sede dos 3 poderes em Brasília e por suposta tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente Donald Trump venceu mais uma primária republicana que aconteceu neste final de semana na Carolina do Sul. Com essa vitória, ele se consolida como possível candidato do partido para disputar as eleições presidenciais. Neste sábado, Trump derrotou a única rival do partido que ainda disputa a indicação da legenda, Nikki Haley, que já foi a governadora da Carolina do Sul. Esta é a 5ª vitória dele. Trump já venceu as primárias em Iowa, New Hampshire, Nevada e Ilhas Virgens. Pouco depois do resultado, Nikki Haley afirmou que não vai desistir da indicação, mas alguns doadores da campanha dela já anunciaram que encerraram o apoio financeiro. A próxima primária será no Michigan. Depois disso, está prevista a chamada Super Terça, no dia 5 de março, quando 15 estados vão votar ao mesmo tempo nas primárias republicanas.
Do lado democrata, uma nova pesquisa encomendada pela rede de notícias CNN mostra que os níveis de aprovação de Joe Biden seguem estáveis entre a população. Hoje, o presidente tem o trabalho à frente da Casa Branca avaliado positivamente por 39% dos eleitores. Em termos gerais, em todas as últimas pesquisas de avaliação, Biden tem se mantido na faixa entre 30% e 40% de aprovação. Já entre os que desaprovam o trabalho que ele está fazendo como presidente, o número segue alto, 57%. Mudando de assunto, no Oriente Médio, Israel e representantes do Hamas não chegaram a um acordo para um novo cessar-fogo e também para a libertação dos reféns no encontro realizado no final de semana em Paris, na França. Mas os dois lados decidiram continuar as negociações em Doha, no Catar. No campo de guerra, Israel anunciou ter descoberto mais uma nova rede de túneis do Hamas e agora a gente vê as últimas informações com a correspondente da Record em Tel Aviv, Denise Odorici. Segundo o exército israelense, o sistema de túneis tem 10 quilômetros de extensão e passa por baixo de uma universidade e de um hospital. Ao longo dos túneis, os militares encontraram alojamentos, banheiros e depósitos de armas, além de corpos de militantes do Hamas. O sistema foi implodido pelo exército. O governo de Israel divulgou hoje ter recebido um plano para retirar civis das áreas de combate de Gaza. O comunicado não especifica quais áreas estão incluídas na proposta, nem se a operação está relacionada com a ofensiva planejada na cidade de Rafah. Rafah fica no sul da faixa de Gaza e abriga quase 1,5 milhão de palestinos que se refugiaram na localidade quando o norte do território começou a ser atacado por Israel. O conflito em Gaza foi tema de uma forte declaração do diretor da ONU nesta segunda-feira. Antônio Guterres lamentou que o Conselho de Segurança ficou num impasse, incapaz de agir nas questões de paz e segurança mais importantes da atualidade e que isso talvez tenha minado sua autoridade como chefe das Nações Unidas. De Tel Aviv, Denise Odorici, para o Jornal Américas no Ar. No próximo bloco, a polícia de Houston, no Texas, vai revisar mais de 4.000 casos de abuso sexual mal investigados. E com o aumento da violência, a cidade de Nova York tem nova onda de ataques nas ruas da cidade. O chefe da polícia de Houston, no Texas, anunciou que milhares de casos de agressão e abuso sexual não foram investigados como deveriam na região. Segundo uma investigação interna, falhas nas equipes de investigação suspenderam mais de 4.000 casos que agora serão revisados. I'm angry, okay? Because I know we're better. O atual chefe da HPD, Troy Finner, disse estar furioso ao saber dos detalhes do relatório sobre falhas nas investigações de 4.017 casos de abuso e agressão sexual. It was unacceptable then, it's unacceptable now. Again, there will be accountability. Sem revelar muitos detalhes, o chefe da polícia de Houston disse que todos esses casos foram arquivados sob um protocolo específico do departamento usado há anos para justificar arquivamento de investigações. Troy diz que descobriu sobre essa falha no sistema em 2021 e ordenou a suspensão dele. Therefore, each sexual assault incident reporting back to 2016 that has this code will be reviewed. Agora que o tal código não está mais em uso e uma investigação interna foi concluída, Troy pediu à Divisão Especial de Vítimas, composta por 32 agentes, que revise todos os casos antigos de agressão sexual que foram arquivados sob esse protocolo. If you're a survivor listening to that, Sônia Corrales, do Abrigo para Mulheres da área de Houston, diz que espera que a HPD possa resolver o problema rapidamente e ouvir as vítimas que foram negligenciadas por anos. every single sexual assault that gets reported deserves a full investigation. Até agora, mais de 700 casos suspensos já começaram a ser revistos. Cidade de Nova York vive uma onda de ataques violentos contra turistas e moradores. Mais uma vez, grupos de imigrantes que vivem em abrigos temporários foram flagrados atacando pessoas na Times Square. A polícia conseguiu prender 7 dos envolvidos. Outros 16 que fugiram do local estão sendo procurados pelas autoridades. O prefeito de Nova York chamou as agressões de inadmissíveis e prometeu devolver a segurança às ruas da cidade, como nos mostra agora a repórter Carolina Camargo.
Os ataques foram na Times Square. O vídeo gravado por câmeras de segurança mostra quando um grupo de 23 jovens cerca um rapaz na rua. Eles espancam com chutes e socos e ferem um adolescente com uma faca. Ele foi levado para o hospital e passa bem. 2 horas depois, um homem de 28 anos foi atacado na mesma área. Nos 2 casos, os locais estavam lotados de turistas. A polícia investiga o que motivou os ataques e confirmou que parte dos agressores são requerentes de asilo que vivem em abrigos improvisados da cidade. Este é o 4º caso registrado de violência em menos de um mês. No final de janeiro, um grupo de indocumentados agrediu 2 policiais também na Times Square. Parte do grupo já foi detido. Dias depois, um adolescente de 15 anos que tentava roubar uma loja da região atirou com uma arma de fogo e acabou ferindo uma turista brasileira na perna. O garoto foi preso. O prefeito Eric Adams condenou a onda de violência que se instalou na cidade e do alto número de casos envolvendo imigrantes recém-chegados. Ele destacou que esses casos são isolados e que não representam a maioria dos imigrantes que vêm para New York em busca de uma vida melhor. Adams prometeu que esses jovens serão presos e vão responder como criminosos independentemente do status imigratório deles. A violência envolvendo imigrantes sem documentação vem se repetindo semana após semana nos Estados Unidos. Este é um fato que está se tornando grave e, se não for trabalhado, sairá do controle da prefeitura. O que deverá ser feito é um trabalho de 2 focos. O primeiro foco, tentar legalizar este imigrante para que ele possa ser inserido no mercado de trabalho. Assim, tirando-o da rua e permitindo que se desenvolva de maneira sadia nos Estados Unidos. E a segunda forma é uma forma ostensiva, ou seja, assim que o crime for cometido, deverá ser preso e a pena deve ser aplicada com todo o rigor da lei, para que sirva de exemplo às demais pessoas não repetirem tais atos. Aumentou nos Estados Unidos o número de jovens com necessidade de prescrição para remédios para tratar condições de saúde mental. Segundo um novo estudo publicado na revista científica The Journal Pediatrics, esses números vêm aumentando gradualmente nos últimos anos, mas agora atingiram um recorde. Em comparação com o começo da pandemia, houve um aumento de 64% entre os jovens que precisam de remédios para tratar a ansiedade. As mais afetadas são as jovens mulheres, com 130% a mais de casos hoje em dia. No centro dessa crise estão pessoas entre 12 e 25 anos de idade, de acordo com os especialistas. Mas apesar do número considerado altíssimo, os médicos alertam que o uso de antidepressivos pode estar salvando muitas vidas dessa juventude. Eles ainda pedem que pais e tutores tenham um olhar mais atento para a saúde mental dos jovens e procurem um especialista se houver qualquer mudança de comportamento ou humor que seja duradouro. Isso inclui queda no rendimento escolar, é muito importante, também mudança no sono, na vida social e nas atitudes, assim como dificuldades de concentração ou interesse em atividades que antes eram prazerosas. Mudando de assunto, você sabe quais são os estados norte-americanos onde a população é mais instruída? Foi feito um levantamento para descobrir isso e sabe quem ficou em primeiro lugar? Massachusetts. A região desbancou os outros 50 estados norte-americanos e levou nota máxima em várias categorias. A Giovanna Locatelli explica para a gente como foi feita essa pesquisa. Os pesquisadores do site de finanças pessoais Wallet Hub compararam todos os 50 estados através de 18 métricas que examinaram os fatores chaves de uma população que recebe educação de alto nível de qualidade. Entre os requisitos estudados, nível de escolaridade, qualidade escolar e disparidade de desempenho entre gêneros e raças. Segundo os analistas, Massachusetts foi classificado como o estado mais educado da América do Norte, porque tem 46% de adultos com 25 anos ou mais, com pelo menos um diploma de bacharel, além de ter 21% dos adultos com pós-graduação ou diploma profissional morando aqui. Ainda, segundo a pesquisa, o estado ocupa o segundo lugar no país no que diz respeito à qualidade média das suas universidades. Outro resultado diz que as crianças em Massachusetts têm um melhor desempenho do país em matemática e também na leitura, na Avaliação Nacional do Progresso Educacional. Vermont ficou em segundo lugar entre os estados mais instruídos, seguido por Maryland em terceiro lugar, Connecticut em quarto e Colorado em quinto.
A pesquisa também revelou os piores estados em educação. Mississippi e Virgínia Ocidental ocupam a 49ª e a 50ª posição, respectivamente, e ficaram no final da lista dos estados mais instruídos. Os bons índices na educação refletem na renda do futuro profissional. Especialistas dizem que pessoas com diploma universitário geralmente ganham entre $600 a $1.200 a mais por semana do que pessoas com apenas diploma de ensino médio. No próximo bloco tem os detalhes de uma nova onda fria de inverno que vai afetar vários estados nos próximos dias. E no sul da Flórida tem artista brasileiro incentivando a nossa língua e cultura junto aos brasileirinhos que vivem por aqui. Américas no ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Tap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Foi. Os desastres naturais forçaram quase 2 milhões de moradores dos Estados Unidos a fugir de suas casas em 2023. Os dados foram divulgados pelo Census norte-americano, que também informou que no ano passado foi o mais caro ao país por causa das consequências desses desastres. Para os especialistas, esse novo levantamento sobre 2023 fornece um contexto importante para o ano que trouxe aos Estados Unidos um número recorde de desastres climáticos. Foram 28 contabilizados nesse último ano e que custaram bilhões de dólares ao governo norte-americano, tornando 2023 o mais caro ao país quando se fala em consequências de desastres naturais. A maioria desses casos registrados aconteceram na Flórida, Texas, Califórnia e Louisiana. Juntos com seus furacões, tornados, secas e incêndios florestais, somente esses 4 estados foram responsáveis por quase metade dos cerca de 2 milhões de moradores do país que perderam suas casas em 2023 e ficaram desalojados por causa de desastres naturais. Agora a gente fala de clima. Uma nova tempestade vai atravessar os Estados Unidos esta semana da costa oeste até o noroeste do país. Pelo menos 11 estados estão em alerta para o mau tempo. Esse sistema vai derrubar as temperaturas e levar neve, chuva e ventania. Há risco de granizo e tornados esporádicos em algumas dessas regiões. Esse mau tempo começou ontem na Califórnia e vai se estender até amanhã às Montanhas Rochosas. Depois deve seguir para o noroeste, atingindo do Oregon até Utah. Entre terça e quarta será a vez do meio-oeste e centro-sul serem atingidos por essa formação de inverno. Chuvas devem atingir do Missouri até Michigan e Illinois e também Kentucky ao Alabama. A partir de quinta, a costa leste e nordeste do país vão voltar a registrar frio intenso. O sistema deve levar neve e chuva para a região. Há riscos de ventos intensos também. As autoridades pedem para a população seguir atenta e prestar atenção nos alertas que serão emitidos ao longo dessa semana e enviados por celular. Bom, vamos prestar atenção, vamos continuar monitorando e trazendo as notícias para vocês. Vamos aproveitar e dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã em parte do país. Vamos dar uma olhadinha? Olha só, Boston, tempo encoberto, aí mínima de 50, máxima de 54. Nova York a gente tem chuva, mínima de 49. Norfolk, mau tempo também, mínima de 62, máxima de 73. Na Flórida a gente tem sol em Jacksonville e em Tampa. Em Miami a gente tem tempo encoberto com máxima que não passa de 77. New Orleans o sol brilha também. Em Houston, tempo encoberto, mínima de 66, Evelyn. Esse sol entre nuvens continua de Brownsville, San Antônio e também chegando ali em El Paso, no Texas, onde a máxima pode bater 74. A mínima fica em 53, gente. Em Albuquerque, no Novo México, mínima de 30, bastante friozinho nessa região. Em Phoenix já aumenta um pouquinho a temperatura, a máxima bate 75. Em Los Angeles, na Califórnia, olha aí a chuva dessa tempestade de inverno que a gente está falando, mínima de 50 graus na região. Em São Francisco, o sol aparece também entre nuvens, não tem previsão de pancada de chuva ao longo do dia, a mínima fica em 44. E nós estamos no mês da língua materna. A ONU criou essa iniciativa há 25 anos para que o mundo e os imigrantes lembrassem de preservar os seus idiomas originais. E na última semana, o Consulado-Geral do Brasil em Miami levou crianças para uma aula diferente e inesquecível em português. Uma aula no ateliê do artista brasileiro Romero Brito. Essa visita programada faz parte do projeto do consulado para fortalecer o ensino do português nas escolas norte-americanas. E a Cone Rocha acompanhou essa aula para a gente.
Quem vê esse galpão amarelo em uma área industrial de Miami não imagina que ali se esconde um paraíso das artes. Entrar aqui não é para qualquer um, mas sim para alunos que aprendem português em escolas do sul da Flórida. Eles foram convidados para participar do projeto Inspiração, criado pelo Consulado Geral do Brasil em Miami, em parceria com o artista plástico brasileiro Romero Brito. Nós implantamos, junto com o apoio do Romero Brito, o projeto Inspiração, que ele nada mais é do que uma conexão entre os alunos que aprendem o português dentro da sala de aula e eles têm a oportunidade de vivenciar e ter a experiência dentro de um estúdio que é o maior estúdio de artes do mundo, né, com a cultura de um brasileiro que veio aqui para os Estados Unidos e virou um sucesso mundial. Os estudantes assistiram um filme sobre a vida do artista e percorreram todos os espaços nos quase 6.000 metros quadrados do Brito Palace, onde trabalham quase 100 pessoas e estão todas as pinturas originais, obras e produtos com a marca do artista. Na semana em que se comemora a língua materna, esse passeio através da cultura e da arte de um brasileiro fortalece o aprendizado da língua portuguesa de uma maneira divertida e inspiradora. Inspiração foi o que não faltou nessa visita, que ainda contou com uma grande surpresa. O próprio artista apareceu para conversar e responder perguntas da turma, tudo, claro, em português. Qual a sua favorita? Arte favorita? A minha, eu vou dizer uma coisa pra você. Cada obra de arte é um momento, cada momento é diferente, não é? Romero, qual a importância de passar a inspiração da sua arte, da sua história, para essas crianças que estão aqui hoje? Olha, para mim é uma grande responsabilidade, viu? Toda vez que eu estou em frente a uma pessoa jovem, a uma criança, eu acho assim, é uma responsabilidade muito grande, não só minha, mas imagino dos pais, da família, para botar uma criança nesse mundo muito complexo. E eu sempre desejo tudo de bom para elas. E eu espero que muito amor, educação e carinho, essas pessoas vão crescer e vão ser cidadãs exemplares. Depois de um tour divertido e de muito aprendizado, esses alunos vão voltar para a sala de aula muito mais inspirados a falar português e a apreciar a arte em todas as suas formas e cores. E sem sombra de dúvidas, Romero Brito é uma inspiração para mim e para todos nós. Através da sua obra a gente consegue ver a ousadia e criatividade que ele passa para todos. E essa experiência foi muito inspiradora para mim e acredito que para todos os alunos que vieram. E vou levar sempre na minha vida o que ele ensinou para nós. A educação não está só dentro da sala de aula. E eles poderem ver o caminho que Romero Brito percorreu, saindo da favela e chegando onde ele chegou, e que isso sirva de inspiração para eles em qualquer área da vida deles. Viva a língua portuguesa! Bem bacana essa iniciativa, hein, Evelyn? Olha, o consulado vai esticar aí esse projeto de visita ao ateliê do Romero Brito por 1 ano, gente. Vão ter várias missões aí de estudantes indo até lá. Bacana, né? Muito legal. A meninada fica empolgada e é bom mesmo todos esses projetos aí para estimular a nossa cultura, a nossa língua, que muitas vezes fica perdida quando a gente muda de país. Então, atenção, papais, tutores, todo mundo ligadinho aí para preservar essa nossa cultura que é tão preciosa. Bom, o Jornal Américas no Ar então encerra agora. Você fica com mais um episódio de Jezabel e a gente volta a se encontrar de novo amanhã. Uma boa noite. Boa noite.